Boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Nova Ponte Católica. Estamos aí na nossa quarta aula da catequese, paramos no parágrafo 34, já estamos na primeira sessão, que é profissão de fé. Peço por favor que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, façam também comentários, caso vocês tenham alguma dúvida eu responderei nos comentários, ok? E como eu sempre digo, que o amor de Nossa Senhora inunde o coração de vocês e viva Cristo Rei. Então vamos começar, sem mais delongas. Começando do parágrafo 34. O mundo e o homem atestam que não tem em si mesmo nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que para participarem de si mesmo é sem origem e sem fim. Assim, por estes diversos caminhos, o homem pode chegar ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, o que todos chamam de Deus. As faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Porém, para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. As provas da existência de Deus podem, todavia, dispor a fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Então aqui a catequese ela expõe de forma bem explícita que a nossa fé ela é racional. Porque de forma empírica nós, desde a nossa existência, buscamos a Deus, como já falei anteriormente. Porém, quando Deus se revelou para nós conseguimos achar um propósito do porquê seguir a Deus. E a partir daí, a gente utilizar a nossa razão para realmente dizer, não, esse Deus misericordioso, pessoal, único, é esse Deus. É o Pai Eterno. Javé. Claro, como Jesus Cristo veio à Terra, Cristo. Então vamos continuar. Vamos aí, parágrafo 36 adiante. A Santa Igreja, a nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ter conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem essa capacidade por ser criado à imagem de Deus. Todavia, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades a conhecer Deus apenas com a luz de sua razão. Embora a razão humana, falando simplesmente, possa realmente com suas forças a luz natural chegar ao conhecimento verdadeiro e certo de Deus único e pessoal, que sustém e governa o mundo com sua providência, bem como ao conhecimento da lei natural, impressa pelo Criador em nossas almas. Não são poucos, todavia, os obstáculos que impedem a razão de fazer o uso eficaz e frutuoso dessa sua capacidade natural. De fato, as verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem por completo a ordem das coisas sensíveis. E quando entram na prática da vida e a informam, exigem sacrifício e abnegação própria. Ora, o entendimento humano encontra dificuldade na aquisição de tais verdades, quer pela ação dos sentidos e da imaginação, quer pelas más inclinações nascidas pelo pecado original. Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente se persuadissem de ser falso e duvidoso, e que não querem que seja o verdadeiro Deus entrando nas suas vidas. Então, vamos dar uma parada para dar uma explicada aqui. O que acontece? A nossa razão nos leva a crer que Deus existe, de forma empírica. Mas as nossas inclinações ao pecado faz com que a gente não enxergue o Deus verdadeiro. E com isso faz com que a gente realmente fuja do nosso propósito. Certo? Então por isso que é muito importante que a gente procure a Deus dentro da doutrina e dentro das práticas cristãs, das práticas católicas, para que a gente realmente nunca se desvie de forma racional, tá? E pela fé, para que a gente realmente continue galgando os passos do caminho que Jesus Cristo quis que nós o fizéssemos. Então, seguindo adiante,
E aqui, seguindo. Por isso o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais, que por si mesmas não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com firme certeza e sem confusão e erro. Então, quando a gente tem Deus como propósito final e o nosso propósito de começo das nossas vidas, a gente consegue ter um entendimento muito mais fácil e palatável a questão moral e a questão de costume. Okay? E aqui vamos seguindo ao parágrafo 39, que é como falar de Deus. Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base de seu diálogo com outras religiões, com a filosofia e com as ciências, como também com os não crentes e os ateus. Uma vez nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitado é a nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. As criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus, muito particularmente o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade, beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições de suas criaturas, partindo da grandeza e beleza das criaturas. Pode-se chegar por analogia do seu Criador. Tá? E, muito interessante, tá? Depois com mais calma, vocês procurem em Sabedoria, capítulo 13, versículo 5. Deixa de forma muito expressa isso. Tá? Porque Deus, a gente consegue entender Deus nas coisas pequenas, na perfeição, na beleza das coisas, na ordem, tá? Porque Deus é ordem, tá? Todo átomo, toda matéria feita por Deus, ela é perfeita por si só. Há uma ordem natural das coisas, há um propósito, há uma inteligência superior, suprema, que faz com que toda a natureza ela age de uma forma cíclica, de uma forma realmente ordenada. E isso é Deus. Tá? Isso a gente entende de forma empírica. Não há necessidade, de forma explícita de a gente simplesmente acreditar num Deus único e pessoal. Só realmente a gente enxergando e vendo, de fato, há um Deus. Beleza? Mas a nossa diferença é que o nosso Deus ele é revelado. E através dessa revelação, a gente consegue realmente entender os seus desejos referentes à raça humana. Então, vamos continuar. Deus transcende a toda criatura, por isso é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui delimitado de proveniente de pura imaginação de um imperfeito, para não confundirmos Deus, o inefável, incompreensível, invisível, inatingível, com as nossas representações humanas. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. Assim, falando de Deus, nossa linguagem se expressa sem dúvida de maneira humana, mas ela atinge realmente o próprio Deus, aquele que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deve notar entre eles uma ainda maior dessemelhança, e que não podemos apreender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é, e de que maneira os outros seres se situam em relação a Ele. Resumindo, o homem é, por natureza e por vocação, um ser religioso, porque provém de Deus e para Ele caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana se vive livremente sua relação com Deus. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra sua felicidade. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá a dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz de sua consciência, o homem pode atingir
a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. Então, para a gente finalizar aqui, né, esse pequeno resumo, né, importante que não há vida plena sem ter Deus como seu guia, sem ter o nosso Senhor Jesus Cristo como seu guia, sem seguir a lei de Deus, porque nós fomos criados por esse propósito. E a partir desse propósito a gente consegue de forma ordenada cuidar das coisas de Deus da maneira que Ele realmente quis que a gente cuidasse. Ok? Então por isso que é importante que a gente tenha esse entendimento, beleza? Então a gente aqui paramos no parágrafo 46, a gente vai continuar do parágrafo 47 até o parágrafo 56, beleza? Porque a partir daí a gente continua adentrando ainda mais no catecismo. Meus irmãos, é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, ao apoio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deem o like, ajuda muito no canal, tá? E compartilhem para todos os seus irmãos de fé. Muito obrigado. Que o amor de Nossa Senhora inunde o coração de vocês e viva Cristo Rei.